todos. Para mim é uma honra muito grande ter recebido esse convite aqui para trazer a palavra de Deus. Em especial no tocante ao tema da ministração, que é renovo no Espírito Santo. Porque se a gente não for renovado no Espírito, se a gente não tiver a nossa vida transformada, se a gente não tiver completamente novo, não tem como. Porque o velho, ele não tem como produzir mais nada. O vaso velho, ele não consegue. O odre velho não suporta vinho novo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, bendizemos a Tua santa presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor. Estarmos aqui, Senhor Deus, ouvindo, Pai, daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, daquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós, através da vida de homens de Deus, através da vida do rei Davi, Senhor, que foi um exemplo, que foi um homem segundo o Teu coração. Oh Deus, nós sabemos que nós somos falhos, Pai. Falhos como todo homem, gerados no pecado, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor e clamamos, Senhor Deus, renova-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo e grande glória. Enche-nos, Pai, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, Pai. Traz revelação, Espírito Santo, dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, como texto base nosso, eu pedi aos irmãos que abrissem no Salmo 51, versículo 10 a 13. Nós vamos ler esse salmo, que já é um salmo de um homem que já foi renovado no Espírito, que é um homem que já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, um homem que já foi transformado. E depois nós vamos voltar um pouquinho para ver qual foi essa transformação, amém? Então do versículo 10 ao versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restituiu-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Nessa fase aqui, o rei Davi já reconheceu que sem o Espírito Santo de Deus, ele não é nada. Que sem o Espírito Santo de Deus, ele não conseguia fazer nada. Que sem o Espírito Santo do Senhor, ele não passava de um lixo. Porque Davi, todo mundo sabe, grande sábio, grande guerreiro, grande mestre, ele cometeu, devido à falta de intimidade com o Espírito Santo, devido à falta de intimidade com Deus, ele cometeu 2 erros terríveis, ao qual o pastor Geraldo, na ministração de segunda-feira que eu estava aqui, pregou. E esses dois erros terríveis foram homicídio e adultério. Quando a gente está fora da palavra de Deus, assim como Davi estava, quando Davi está exatamente só vendo e vivendo o dia a dia, vendo e vivendo as circunstâncias, o que acontece? O que aconteceu com Davi e o que acontece com a gente? A chance de a gente errar é muito grande. A chance da gente pisar na bola é muito grande. A nossa vontade da carne ela é muito, 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 muito forte. E se a gente não tiver ministrado, se a gente não tiver empenhado, se a gente não tiver seguro no Espírito Santo de Deus, a chance da gente errar é violenta. Eu pediria aos irmãos que abrissem 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 2 a 4, nós vamos ver uma coisa. 2 Samuel 11, 2 a 4. Olha o que aconteceu. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco
e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que ela era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao qual lhe informaram. O nome dela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Queridos, quando a gente não está íntimo do Senhor, quando a gente não tem intimidade com Deus, quando a gente não sabe qual é o propósito da nossa vida, qualquer coisa vale. Havia um costume de todo rei ir para a batalha junto com o seu exército. Todo rei encorajar o seu exército. Todo rei, ele não estava à frente, mas ele estava junto para mostrar coragem, para incentivar as pessoas e para falar que ele estava na causa também. O exército de Davi estava em guerra. E aonde que o gato estava? Dormindo. Almoçou, dormiu. Depois que ele almoçou e dormiu, o que ele fez? Ele foi dar uma volta no terraço. E o exército dele estava lá em guerra. Quando a gente dá uma desviadinha, quando a gente tem até um propósito, quando a gente anda na linha do Senhor, quando a gente anda nos estatutos do Senhor, mas sem querer, a gente dá uma dormidinha no ponto, sem querer, a gente desvia o nosso olhar, sem querer, a gente toma outras prioridades. Afinal, toda guerra Davi ia. Afinal, toda vez Davi estava guerreando. Ele tinha o direito de dessa vez ficar em casa. E assim é com a gente. Aí eu oro todo dia. Todo dia eu tô buscando a palavra de Deus. Mas, sabe, eu procuro ficar toda hora, sabe? Será que isso é do Senhor? Será que isso agrada a Deus? Mas hoje eu resolvi só dar uma olhadinha ali do lado. Assim como Sansão, ele só resolveu dar uma voltinha na vinha. E quando a gente abre uma brechinha do tamanho de um rasgo de papel. Algum dos irmãos aqui já cortou o dedo com papel? Dá para ver o corte? A gente só consegue sentir o corte, não é? A gente não consegue ver. 1000 vezes menor do que esse corte é o tamanho da brecha que a gente precisa dar para o inimigo entrar na nossa vida e detonar. Porque o nosso inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não veio para dar um empurrãozinho na gente, dar uma chacoalhadinha, dar uma atrapalhadinha. Ele não veio só para assustar a gente. Ele veio para matar, roubar e destruir. E sabe o que Davi fez aqui? Davi abriu uma brecha monstruosa, monstruosa. Ele não foi no propósito, ele não estava na guerra. Ele era um grande homem, mas não estava com o seu exército. E ele era homem, assim como nós somos homens e mulheres, e nós temos desejos. E a partir do momento que a gente dá uma marcadinha, dá uma bobeadinha, a partir do momento que a gente dá uma brechinha, dá uma tombadinha para cá, desvia o olho no computador, desvia o olho na rua, é o suficiente para a gente estar pronto para cometer homicídio e adultério. Esse era o grande rei Davi. E aí o que aconteceu? Eu quero colocar mais um pouquinho aqui. Aí todo mundo sabe o que aconteceu, que ele se apaixonou por ela, ele engravidou ela, ele se apaixonou por ela. E aí o que ele fez? Pegou o marido dela e vai na frente de batalha ali. E fato, ele morreu. E no versículo 27, 2 Samuel 11, versículo 27. Olha quando nós estamos cegos. Olha quando a gente não tem direcionamento algum.
A gente pode ser homens de igreja, homens de Deus, até porque aqui nós estamos falando para pessoas que creem no Senhor. Mas quando a gente abre o mínimo da brecha, olha o que acontece no versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi já tinha errado uma vez. Aí Davi esperou passar o luto, foi lá na viúva. Gente, muitas vezes quando a gente está certo de uma coisa, mas a gente não está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, por mais que a gente ache que a gente está certo, a chance de a gente errar é muito grande. A chance da gente errar é muito grande. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Toma cuidado, porque a chance de errar é muito grande. Mas a gente não estava falando de qualquer pessoa. A gente estava falando de um homem que Deus considerou ele como um homem segundo o coração de Deus. Imagina nós. Imagina o tanto que nós somos propensos, o tanto que a gente pode derrapar e errar e trazer o quê? Homicídio e adultério para a nossa vida. Mas Deus é misericordioso. Nesse tempo, Davi não tinha nenhuma relação com o Espírito Santo. Davi fazia aquilo que lhe aprazia. Davi era um homem forte, era um homem de guerra. Nós temos nossos afazeres. Nós temos nossos relacionamentos. Nós temos as pessoas e os locais que a gente se relaciona. Mas se a gente não buscar o Espírito Santo, se a gente não for íntimo do Senhor, a gente erra, e erra feio. Aí eu queria voltar um pouquinho de novo. Olha o que é um salmo. Esse do comecinho da palavra. Olha o que é um homem que reconhece, eu vou ler mais uma vez, o que é um homem que reconhece que a presença do Espírito Santo de Deus é a única coisa que faz a gente mudar. Porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue ouvir Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue confiar em Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue fazer aquilo que agrada o Senhor. Não adianta, por mais que a gente lê, por mais que a gente buscar, a gente não consegue ter revelação. Por mais que a gente correr atrás, a gente não consegue enxergar. Porque quando a gente tem o Espírito, quando a gente tem intimidade, quando a gente é renovado no Espírito Santo, a gente tem uma vida transformada. A gente consegue enxergar a vida aonde não existe. É possível, depois de 4 dias, cá entre nós, é possível, depois de 4 dias, uma pessoa que faleceu, ressuscitar e sair andando? É possível? É? Não, não é possível. E quando a gente tem a fé, e quando a gente crê que essa pessoa que está lá há 4 dias são os nossos sonhos, que essa pessoa que está lá enterrada, que essa pessoa que está lá roubada, são os nossos sonhos, é a nossa vida, é tudo aquilo que a gente almejou um dia. Queridos, quando a gente está íntimo do Senhor, Ele capacita a gente a enxergar que os nossos sonhos, que a nossa vida, que o problema que está completamente aos olhos do mundo não tem jeito, mas quando a gente está no Senhor, quando a gente é ministrado pelo Espírito Santo, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente tem a certeza de que vai dar certo. Amém? A gente tem a certeza de que tudo é possível. Por isso que a palavra de Deus fala, tudo é possível ao que crê. Agora, é possível a gente crer sem a gente ter intimidade com o Espírito Santo? Não é. Não é possível. E após o renovo do Espírito Santo, Davi faz aquilo que agradou o coração de Deus.
queria pedir para os irmãos, até agora nós vimos que Davi fez o quê? Um monte de coisa errada. Davi teve homicídio, adultério, Davi mandava e desmandava. E aí o que acontece? Quando ele tem um encontro com o Espírito Santo, quando ele é renovado no Espírito Santo, que mostra no Salmo 51, a partir daí, eu selecionei aqui 3 salmos que mostram exatamente o que é uma pessoa, o que acontece quando uma pessoa é renovada no Espírito, qual é a atitude dela. O Salmo 52, versículo 8 e 9. A palavra de Deus fala assim: eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, confio no amor divino para todos sempre. Eu sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. O que aconteceu nessa fase, nesse salmo aqui? Saul estava atrás de Davi. E aí Saul chega numa cidade chamada Nob. E Saul falou assim: vamos começar o seguinte: matem 85 sacerdotes. Gente, muitas vezes nós temos que enfrentar problemas muito maiores do que Saul. Muitas vezes nós estamos enfrentando problema de doença, problema em casa, problema psicológico, problema emocional, problema na empresa, problema financeiro, que muitas vezes são bem maiores do que Saul correndo atrás da gente. E Saul entra nessa cidade chamada Nob e já mata 85 sacerdotes. E o que Davi fazia? Davi, um homem cheio do Espírito, Davi, um homem renovado no Espírito Santo, o que ele faz? Davi confia na misericórdia de Deus e na bondade de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom, mas como nós vamos saber que Deus é bom? Como a gente vai chegar no ponto de confiar em Deus no momento de tribulação? Eu vou falar uma coisinha. Anteontem, 2 horas da manhã assim, eu estava dormindo e eu senti uma pegadinha aqui do lado direito. E há 10 anos atrás eu tinha tido uma cólica de rim. 10 anos, uns 8 anos atrás eu tinha tido. E aquilo me voltou na hora, falou assim, não é muscular, não é nada. Foi aquela pancada. Eu levantei da cama, assim, 2 horas da manhã, desesperado, porque aí começou. Aí o negócio começou e eu fui para o hospital, um amigo meu me levou para o hospital, porque a Josi ficou com as crianças, e eu fiquei das 2h20 da manhã até mais ou menos umas 8h30 da noite, tendo dores horrorosas. Horrorosas. Eu não sei se aqui alguém passou por essa experiência maravilhosa de ter tido uma cólica renal, mas o negócio é violentíssimo. O que eu busquei fazer? Eu busquei clamar ao Senhor. Eu busquei clamar ao Senhor, eu busquei clamar ao Espírito Santo, eu busquei clamar o sangue de Jesus, porque se não fosse nisso, eu não tinha força para nada. Você não tem posição, você não tem nada. E o negócio pega, você vai perdendo a respiração. É horroroso. Essa foi a pior experiência que eu já passei. A pior experiência. Mas quando a gente está íntimo do Espírito Santo, a gente sabe que tudo passa. A gente sabe que Deus é poderoso. A gente sabe, por pior que seja o deserto que a gente tenha que passar, por pior que seja esse tempo das 2 e tanto da manhã até quase 9 horas da noite, de dor sem cessar, e não tinha medicamento que para. Alivia um pouquinho, depois volta mais forte. Se a gente não estiver íntimo do Espírito Santo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, a gente fica louco. E assim como essa pedra no rim, e assim como o desespero de Davi, fugindo de Saul, que chegou para pegar ele,
e já chegou matando 85, quantos problemas nós nos temos passado? Quantas dificuldades nós temos enfrentado? Quando a gente olha dentro da nossa casa, a gente vê o problema. Quando a gente olha dentro da nossa empresa, a gente vê o problema. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê o problema. A gente fica desesperado. Sabe o que nós temos que fazer? Como Davi. A diferença de um homem que confia no Senhor e a diferença de um homem que está renovado no Espírito é confiar na misericórdia de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, confia na misericórdia do Senhor. O segundo é o Salmo 54, no versículo de 1 a 3. Eu separei esses 3 salmos que mostram qual é a atitude de um homem renovado no Espírito Santo. Amém? Porque não adianta a gente fingir. Não adianta a gente fingir porque problemas e situações complicadas e muitas vezes medo e desespero e angústia, todos nós vamos passar. Desculpa estar te falando isso. Nós passaremos por desertos. Uns mais, outros menos. Uns maiores, outros menores. Mas ninguém está isento. O que vai diferenciar a nossa vida, assim como diferenciou a vida do rei Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, é quando nós somos renovados no Espírito Santo. Quando a gente clama pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa boca, abre o nosso coração, abre a nossa mente e capacita a gente a enxergar a vida onde não existe, a enxergar a misericórdia onde não existe. Amém? Então o Salmo 54, versículos de 1 a 3. Fala assim, ó. Ó Deus, salva-me por teu nome e faze-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca, porque contra mim se levantam os arrogantes e os violentos procuram matar-me. Homens que desprezam a Deus. O que Davi busca aí? Livramento. Davi está desesperado. O que Davi faz aqui? Davi ora. Davi fala, Senhor, o problema está aqui. Será que nós temos chegado diante do Senhor e aberto o nosso coração e confessado os nossos pecados e confessado os nossos erros e colocado diante de Deus os nossos medos? Davi apresenta aqui, ó. Senhor, é o seguinte, ó. Os arrogantes estão se levantando contra mim e os violentos estão querendo me matar. Me ajuda. Ou será que a gente está tendo uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida light? Que é o que está acontecendo. Nós temos visto homens de Deus. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com homens de Deus, mulheres de Deus, que estão fazendo o quê? Estão vivendo uma vidinha light. Estão vivendo uma vidinha tranquila. Estão vivendo uma vidinha sem buscar intimidade com o Espírito Santo. Estão lendo Bíblia. Estão vendo pregações na televisão. Estão vendo ministrações no YouTube, lendo. Passam o WhatsApp com mensagens lindas. De nada adianta isso. Na sua vida, na minha vida, se nós individualmente não formos íntimos do Espírito Santo. E quando a gente é íntimo do Espírito Santo, quando a gente é capaz de escutar a voz do Espírito Santo, quando a gente é capaz de ouvir o Espírito Santo tremer o nosso coração. E como a gente faz isso? Quando a gente se volta para o Senhor. Quando a gente clama, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Espírito Santo, eu quero falar com você. Espírito Santo, se apresenta para mim. Eu quero ter intimidade contigo. É quando a gente buscar isso. Isso, a pessoa não precisa ser novo ou velho de igreja. Não existe uma carteirinha, não existe um ticket. Você tem quantos anos de igreja? 12.
Ah, você está no nível 2 de intimidade. Vem cá. E você? Ah, eu acabei de entrar. Fica ali, por favor. Eu vou te dar uma carteirinha. Não, não existe isso. O Senhor derramou o seu Espírito para todo mundo, para todo aquele que clamar, todo aquele que buscar. Tira tempo. Divide o dia. Eu gosto muito de começar o meu dia de madrugada buscando a presença do Senhor, buscando intimidade com o Espírito Santo, lendo, conversando, porque a gente conversa com o Espírito Santo assim como nós estamos conversando aqui. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa saber falar um português, saber falar latim, aramaico, hebraico, não precisa. Sabe o que o Senhor quer? Coração. Quem tem coração que fala com o Senhor, é isso que o Senhor quer. Deus quer coração, Deus quer que a gente se rasgue, Deus quer que a gente fale assim: Senhor, o negócio é o seguinte, os arrogantes se levantaram contra mim, os violentos estão querendo me matar, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar, que o Senhor é poderoso para aniquilar, que o Senhor é poderoso para confundir aqueles que querem me matar. Amém? Aí Davi, de homicida e de adúltero, ele começa a ser um homem segundo o coração de Deus. De homicida e de adúltero, ele começa a ter atitudes que agradam ao Senhor. Gente, Deus, Ele é apaixonado por cada um de nós. Deus é apaixonado. Pensa uma coisa, quando uma pessoa gosta da gente, já é bom, não é? Porque às vezes você precisa de alguma coisa e sabe que aquela pessoa gosta de você. Opa, 70% do caminho andado. Ainda você chega e faz um mimo, faz um agradinho e já chega. O que acontece? Abriram-se as portas. Não é verdade? Isso acontece comigo, dia a dia, isso acontece com cada um de nós. Agora vem cá, imagina um Deus que lá em Gênesis 1, 26, criou cada um de nós, mas Ele não criou sozinho, porque Ele falou: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagina um Deus que é completamente alucinado por cada um de nós, independente do que a gente está fazendo, independente do que a gente já fez. A irmã acabou de ministrar agora. Tudo que nós fizemos que desagradou o Senhor, ficou para lá, ficou no mar do esquecimento a partir do momento que a gente busca o Senhor e tem a nossa vida transformada, tem o nosso caminho reto e tem uma vida que é ministrada e dirigida pelo Espírito Santo. Tudo aquilo ficou para trás. Amém? Se a gente traz alguma coisa do passado, a gente tem que largar quieto, deixa para lá. Se Deus não lembra, o que nós temos que ficar lembrando? Não é verdade? Só fazendo um parênteses. A pior algema ao passado, e a pior algema às coisas ruins, e a pior algema que a gente pode arrastar na nossa vida é a falta de perdão. Isso não tem nada a ver com esse salmo, isso eu estou falando aqui agora, porque o Senhor tocou meu coração. Muitas vezes, quando a gente não perdoa, muitas vezes, quando a gente não libera perdão, muitas vezes, quando a gente não esquece aquela situação, aquela circunstância, aquela pessoa, ela fica algemada a gente. E aí é impossível a gente ser íntimo do Senhor, íntimo do Espírito Santo, ouvir o que Deus tem falado com a gente e agradar o coração de Deus, sendo que a gente arrasta uma circunstância, uma pessoa ou uma situação que ficou para trás. Amém? Terceiro salmo é o Salmo 55, do versículo 19 ao versículo 21.
palavra de Deus fala assim: Deus, que reina desde sempre, e me ouvirá e os humilhará. Pois os ímpios jamais mudam o seu modo de agir, e não têm temor a Deus. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados, profanou a sua própria aliança. Sua fala é mais macia do que a manteiga, contudo, a guerra habita no seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro, todavia são afiadas, perigosas como um punhal. O que acontece? O que um homem, quando ele tem intimidade com o Espírito Santo, ele sabe? Ele sabe que o inimigo vem manso. Ele sabe que o inimigo é aquele que vem devagarzinho. Ele sabe que o inimigo, ele não chega gritando, ele não chega fazendo alarde. Ele não chega assim, para você correr e fugir dele. Ele vem bonzinho. Ele vem bonito. Ele vem perfumado. Ele vem montado em carro do ano, carro dos sonhos. Ele vem trazendo propostas dos sonhos. Ele vem trazendo aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. Ele vem falando de maneira com que a gente até senta para ouvir, para escutar, e o nosso coração até deseja. Mas quando o homem ele tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe disso. Pois os ímpios não mudam o seu agir e não têm temor do Senhor. Quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, quando a gente é renovado no Espírito, o que a gente consegue discernir? Discernimento. A gente consegue entrar num lugar e saber ali, o que está pegando, o que é, o que não é. Eu vou ou não vou? Já aconteceu comigo várias vezes, aos meus olhos, eu tinha negócios ótimos, contas financeiramente perfeitos. Eu sento, eu olho, agradou meu coração. É isso que eu preciso. Nossa, caiu exatamente agora aquele número que eu estava precisando. Ou aconteceu exatamente agora um encontro com a pessoa que eu estava esperando. Ou então, nossa, apareceu agora essa situação, é exatamente aquilo que eu estava orando faz muito tempo. Aí o que Deus me ensinou a fazer? E o que a palavra de Deus nos ensina a fazer? Ora, senta, ora, seja íntimo do Espírito Santo, analisa, por melhor que seja a proposta, por mais suave, por mais suave que seja a proposta nos nossos ouvidos, e por mais palpitante que o nosso coração fique, ore, porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Toda oportunidade, ele vai se encaixar, mas se a gente é íntimo do Espírito Santo, e sabe que de jeito nenhum, os ímpios não mudam, a gente vai ter o discernimento. E o que eu já fiz? Propostas mirabolantes, exatamente aquilo que eu precisava. Eu deixei de fechar. Eu falei, eu não tenho condições. Aí na época eu criei uma situação. Eu falei, eu não posso. E sabe o que aconteceu? Uma outra pessoa, um amigo meu até, concorrente meu em São Paulo, fechou essa obra. Uma obra muito boa, gente. Uma obra que dava meu faturamento anual. Era uma obra. Sabe o que aconteceu? Eu até encontrei esse cara uma vez numa feira fora. Ele falou assim para mim: ô Gutão, pesquei tubarão no seu aquário. Ou seja, peguei uma obra espetacular aí em Ribeirão Preto. E você é de Ribeirão e eu aqui de São Paulo peguei. Eu tinha certeza absoluta, porque o Espírito Santo tinha me falado que ali era pepino. Sabe o que aconteceu, queridos? Ele não recebeu. Ele entregou
o produto, 70%, e ele não recebeu. Pensa uma coisa, pense eu entregar 70% do meu faturamento anual e não receber. Aí depois o que acontece? Vem aqui chorando, ajoelha aqui, peraí, calma aí, gente, pera lá. E liga, e se a gente não for íntimo do Espírito Santo, não dá para toda hora a gente ficar consultando. Não dá para toda hora a gente ficar ligando para um, para outro. A gente tem que ser íntimo, porque nós temos que fazer a diferença. É individual. A salvação ela é individual. As decisões são individuais. Porque vem desde lá de Adão. Quando Deus falou assim, Adão, peraí, eu não falei para você não comer isso aqui, querido. Aí ele falou, não, peraí, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Desde sempre, a gente quer colocar a culpa e o peso do nosso erro nas pessoas. Mas se a gente é íntimo e renovado no Espírito Santo, assim como Davi, a gente vai ter a certeza de que o íntimo, de que o ímpio, jamais muda o seu modo de agir e ele não tem temor a Deus. Amém? E aí o que acontece? O que acontece quando a gente fica, quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca essa intimidade? O que é a nossa vida é renovada, a nossa vida é transformada, os nossos olhos, eles têm que ser abertos, a gente tem que enxergar além do que as pessoas enxergam. Amém? Davi enxergou além do que as pessoas enxergavam. Davi enxergou além do que as pessoas enxergavam. Davi gladiou de uma maneira diferenciada. Depois que Davi foi renovado no Espírito Santo, depois que Davi teve a intimidade com o Senhor, depois que ele abriu os olhos, falou, peraí, Deus, por favor, pelo amor de Deus, não tira de mim o teu Espírito. O que as pessoas estão fazendo aqui? O que nós temos visto as pessoas fazerem? Nem aí para o Espírito Santo. Estão levando a religião. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, até antes de vir para cá, e eu estava explicando para ele, sabe? Ainda eu estava num outro lugar que não tem nada a ver. Eu falei, ó, eu preciso ir embora. Ele falou, você vai ficar aí para almoçar com a gente? Eu falei, não, eu preciso ir embora, porque eu vou levar uma palavra lá na igreja. Ele fez assim, ó. Quê? Eu falei, a gente tem que ter uma religião mesmo. Eu falei, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Aí é muito além do que religião. É muito além do que religião, porque religião é a gente, religião é uma coisa que separa o homem de Deus. A religiosidade, ela é bem diferente da intimidade. Existe um livro que chama Religião, uma bandeira do inferno. As pessoas estão brigando e se matando por crenças e religiões, e não pela intimidade que eles têm com Deus. Queridos, pensa uma coisa. A gente tem um Deus que é alucinado por cada um de nós. A gente serve um Deus que ele é apaixonado por nós. Então, imagina a gente íntimo dele, sabendo elogiá-lo, sabendo usufruir da presença dele, sabendo que toda hora ele está de braços abertos, sabendo que sempre que a gente precisar, é só a gente correr e se jogar, que ele não vai fazer assim, deixar a gente cair no chão. A gente está buscando o quê? O que as pessoas têm buscado? O que muitas vezes nós temos buscado? Gente, a gente é bombardeado 24 horas. Nós somos bombardeados 24 horas. Com milhões e bilhões de informações. Milhões e bilhões de promessas. Milhões e bilhões de coisas que você olha, fala assim... Ah, não, peraí, não,
não, eu tenho direito disso também. Não, eu também quero isso. Eu costumo falar o seguinte. Na revista Caras, todo mundo conhece a revista Caras? Não é? Uma revista legal. Na revista Caras, alguém aqui já viu alguém na revista Caras mostrando a sua face ou mostrando o jeito que ele realmente estava se sentindo na foto? Alguém já viu alguém desesperado na revista Caras? Alguém já viu alguém na revista Caras assim, ó, desse jeito aqui, ó? Alguém já viu? Alguém já viu alguém chorando na revista Caras, desesperado? Ou puxando os cabelos assim, ou então brigando em casa? Alguém já viu como está a revista Caras, todo mundo? Rindo, feliz. Todo mundo bonito, maquiado. Todo mundo em praia, super legal, andando com os carros, meu Deus, vestindo roupas e relógios. O inimigo é macio, ele fala macio, mas ele mata. Se a gente não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo de Deus falar assim, ó, vaza, para, breca, fecha a sua boca, não responde. O Espírito Santo fala para a gente, não responde agora não. E você está com a razão, você tem duas chances, duas escolhas. Ou você acata a sua razão, ou você ouve e obedece o Espírito Santo. Lembra, queridos, Davi estava na total e plena razão dele. Ele não tinha razão, se ele quisesse ficar em casa, tomar um banho, e não ir nessa guerra, porque ele ia em 50 guerras por mês, ele ia em umas 20 guerras. Ele não tinha o direito de ficar em casa. É quando a gente usa o nosso direito é que a gente abre a brecha para o inimigo vir, sapatear e detonar e acabar com a nossa vida. Amém? Por isso que nós temos que buscar, clamar ao Senhor. Amém? Então, eu queria só contar uma historinha, acho que até a maioria das pessoas aqui conhecem, mas vocês me desculpem, o Senhor tocou meu coração agora para falar de novo disso. A história do cachorro branco e do cachorro preto. Todo mundo conhece essa história, não? Então tinha um homem que ele tinha 2 cachorros, um branco e um preto. E todo sábado ele ia na praça e colocava esses 2 cachorros para brigar. Aí ele montava a barraquinha aqui, falava assim, hoje o cachorro branco ganha. Estavam os 2 cachorros aqui. Ele falava, gente, vamos apostar dinheiro. Hoje o cachorro branco ganha. E o cachorro preto perde. Ia lá, soltava os 2 no ringue. Realmente o cachorro que ele falou ganhava. E passaram, sei lá, umas 5, 6 brigas, 5, 6 semanas. Um cara chegou para ele e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, como você adivinha quem ganha e quem perde? Ele falou assim, eu não adivinho. Os 2 cachorros são meus. Quando eu quero que o preto ganha, eu tranco o branco numa gaiolinha pequenininha, não dou alimento para ele, não dou carinho, não deixo ele dormir. E aí eu vou lá no preto, dou alimento, dou carinho. Ele tem uma noite de soninho, uma delícia. Eu faço carinho nele e eu deixo ele bem forte. Para o dia da briga, aquele que tiver mais forte ganhar. Aquele que eu escolher ganhar. E assim é a nossa vida. Se a gente alimentar o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, no dia que a gente precisa, a gente clama pelo Espírito e ele vai estar mais forte que a nossa carne. A gente clama pelo Espírito Santo para saber se a gente vai ou se a gente não vai. Se a gente breca ou se a gente acelera.
Porque do contrário, não dá para saber. São muitas informações. Todo dia nós somos bombardeados por opções boas, muitas variáveis de felicidade. Mas se a gente tem intimidade, se a gente é renovado no Senhor, se a gente é renovado no Espírito Santo, o que acontece com a gente? Opa, não vem me enganar não, que não dá. Peraí, tá falando macio, mas você é ímpio. E o ímpio não muda, o ímpio não tem temor a Deus. Não vem com conversinha fiada para mim. Amém? Então que a gente possa buscar intimidade com Deus, que a gente possa buscar esse renovo, buscar se encher de novo do Espírito Santo, porque nunca é demais, nunca é demais. E a gente alimenta o Espírito Santo de Deus com esse alimento. O Espírito Santo de Deus não come McDonald's. O Espírito Santo de Deus não come fast palavra. Não come, não... peraí, eu só vou ler essa palavrinha aqui no WhatsApp que esse cara mandou para mim. Nossa, que legal. Pronto, já estou íntimo de Deus. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente se torna íntimo do Espírito Santo a partir do momento que a gente se derrama, a partir do momento que a gente alimenta Ele com a palavra de Deus, com a oração e com o tempo nosso destinado a gente aprender e ouvir do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé.